Olá, seja bem-vindo ao canal, Cris aqui. Hoje vamos falar sobre um tema um pouquinho delicado, que é a educação sexual para jovens. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se você é mãe ou responsável por algum jovem, adolescente ou criança, esse vídeo é para você, então fica comigo até o final. Não se esqueça de compartilhar, dar um like. E se você ainda não é inscrito no canal, dá uma força aí pro nosso canal. A sexualidade. Se os pais não começarem a falar isso em casa, que é o melhor lugar do mundo para se ter essa educação, é igual ensinar a falar bom dia, boa tarde, ensinar a escovar os dentes, tem que ser em casa, tem que começar em casa. Porque muitas vezes lá fora, pode ser na escola, na internet, os amigos, pode ser que a informação que você não quer que ainda seja dada esteja sendo dada, principalmente na nossa realidade de hoje em dia. Então, a educação sexual começa em casa. Quanto mais cedo você vai explicando, melhor. Cada fase você vai introduzindo algo novo, não é para ir para uma criança de 2 anos já ir dar aula de anatomia sobre pênis e vagina, nada disso, tá? Quando eu falo de educação sexual é para a pessoa se conhecer. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que você vai destrinchar em cada fase. Então, como que começa a educação sexual? Quando um bebê já nasce, ele vai vendo que ele consegue mexer os dedos, mexer as pernas. Não é para fazer como as correntes daí da nossa educação está fazendo, ensinando os pais a, sabe? Quando é menino, você vai tirando a pele e masturbando. Nada disso, gente. Numa sociedade mais conservadora, é uma sociedade mais rica, é uma sociedade mais num nível mais alto intelectualmente, exatamente para não começar esses estímulos cedo, não é estimular sexualmente, ok? A gente, aqui nesse canal, a gente não está ensinando a estimular sexualmente ninguém, por conta disso, porque a gente acredita que quanto mais tarde esses estímulos começarem, mais tarde é bem melhor, porque você foca em outras coisas que te faz crescer como pessoa, como uma pessoa responsável para não ficar só responsável do seu pai até os 30 anos, 40 anos. Então, vamos voltar. Desde bem bebezinho, o bebê começa a sentir que ele sabe, e ele consegue controlar as mãos e os pés. Depois, você não vai falar nada sobre sexualidade nisso, nem fazer nada, mas dá sensibilidade, massagem Chantal é muito importante para o bebê ir sentindo o corpo, que ele não é só o que ele vê, ou então que ele não é só o peito, que ele é a extensão, entendeu? Para ajudar a criança a se desenvolver. Depois, quando a criança vai na escolinha ou tem contato com um irmãozinho, se for uma menina, um irmãozinho, tem algumas diferenças que ela vai ver. Se for um menino, uma menina, por que eu sou diferente dele? Por que ele não tem isso e eu tenho isso? Aí a mãe explica, você é uma menina, ele é um menino. Aí depois, quando vai na escolinha, quando vem, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí minha filha, eu me senti tão orgulhosa, né? Porque coleguinha na lagoa não, no parque da escolinha, abaixou a saia dela. Ela deu uma bronca, a professora falou, ela gritou com ele, não faz isso, isso é feio, não pode fazer isso. E correu para contar para a prova. Eu me senti tão orgulhosa, gente. E é isso que você precisa ensinar para os seus filhos, que tem partes do seu corpo que ninguém pode tocar, ninguém pode beijar, ninguém pode nem colocar o dedinho assim, entendeu? E você explica aqui, aqui, aqui. Se alguém fizer isso, corre e fala para a pró. Se alguém fizer essa outra coisa, tocar, não sei porque você não quis, ou entrou em um lugar onde você estava mais vulnerável, no banheiro, grita, chama a pró, faz alguma coisa. Então ensina o seu filho, mas por conta das violências que existem. Quando é criança pequenininha, menina, menino, você tem que explicar para ele conseguir se defender e não ficar vulnerável, né? Por não saber o que é errado e o que é certo, o que é normal, porque quando acontecem essas coisas, ela vai sentir um monte de emoções, o coração palpitando, ele sabe que é um alerta e não sabe como reagir. E quem ensina isso? Os pais. Então, começa aí a explicar, aqui não, essa parte, a parte da genitália é estritamente só para necessidades fisiológicas, banho. Quem dá banho, mamãe, se for menina, papai, se for menino, ensina como estar asseado, limpar direitinho para não ficar bichinho e pronto.
Quando for crescer para ser adolescente, você já vai explicar o que é entrar na puberdade. Não existe nada mais triste de quando vem a primeira menstruação na menina, ou então o rapaz tem a primeira ejaculação noturna e não sabe o que é, e entra, sabe, em pânico. Isso tudo deve ser explicado antes. Você agora está entrando numa fase, daqui a pouco vai ser assim, vai acontecer isso, vai sangrar. Por que sangra? Porque aí você explica o necessário. Quanto mais vai crescendo, você tem que ser aberto. Isso tem que ser ensinado em casa pelos pais. E para ser ensinado, os pais têm que dar abertura. Eu gosto muito, por exemplo, do meu pai. A gente conversava desde pequenininho sobre tudo. E eu me lembro de um episódio. No meu país, quando se diz o puerpério, né, a gente fala cortelete. Então eu ouvi minha mãe conversando com a amiga dela sobre cortelete, puerpério, tá? cortelete. E eu perguntei, mãe, o que é cortelete? E ela, sai daqui, você só fica no meio de gente grande, vai brincar. O que eu fiz? Corri, perguntei pro meu pai. Aí meu pai me pegou, me colocou sentado num lugar onde eu podia ficar rente, né, com a face dele, e me explicou, quando uma mulher ganha bebê, não pode ter intimidade com o seu esposo, porque tá dodói, a bebê precisa de peito, então um momentinho de mamãe e bebê. E a primeira relação sexual que ele tiver se chama cortelete. A primeira relação depois de ter o bebê, cortelete. E eu, viu que não foi nada demais? Ele não precisou ser evasivo, ele não precisou ser pornográfico ou muito sexual para falar sobre um negócio simples. E a minha mãe podia ter dito isso e não ter criado aquele clima de suspense é algo perigoso. E quanto mais você cria suspense, o que acontece? Mais traz curiosidade. Então, para cortar essa curiosidade ou para não correr e perguntar à pessoa que pode ser mal intencionada, responda. Responda o mínimo básico. Você não vai dar um peso de 100 quilos para uma criança de 8 anos. Você dá pesos menores que você sabe que ela consegue carregar. Então, mesma coisa com a informação. Você vai dar uma informação adequada à fase. E quando chega na puberdade, que você precisa ser mais claro, mais aberto, porque ela, se você não falar, vai ver no amiguinho, vai querer explorar com um amiguinho, aí começam os problemas, aí começa a gravidez na adolescência. Então, seja claro, o seu corpo já é de mulher, o sexo é isso, é aquilo, e quando penetra dentro de você, mas você não pode deixar qualquer um, pode namorar, vai namorar aqui na sala da mamãe e do papai, sabendo que na sala também acontece bastante coisa, né? Mas fica de olho, não proíba 100%, você não pode conhecer ninguém, porque isso vai fazer com que ela namore escondido, vai acontecer inevitavelmente. Então, traga para perto, seja com supervisão, você vai deixar sim se conhecer, você faz coisas que pode fazer junto com a família, tenha um horário, pode ficar 2 horas junto com o namoradinho, ou o menino que está conhecendo, ou a menina está conhecendo. Seja responsável para que ela cresça e ame, principalmente o pai. O pai precisa amar. Para a criança, para a mulher se valorizar, o pai tem que dar maior atenção possível. Quando você vê uma mulher, uma menina que está se destruindo ou não está sabendo se valorizar, tem algum problema com os pais. Principalmente com o pai. Então, pai, ame e fala. Eu te amo, filha. Você é muito especial, filha. Você é uma princesa. Fale que é princesa, sim. Não tem nada de ruim, porque para ser tratado como uma princesa não é só depois, não. Começa lá. Princesa também trabalha. Princesa também precisa se manter. Então, trate igual uma princesa para que porque ela possa escolher um príncipe e ser tratado bem. Pai, isso é sobre você. Então vamos ensinar, mas vale aprender dentro de casa do que fora. E seja claro, dá aquele tempo, para que se ele fizer algo de errado, ele não se sinta, vou ter problemas, não se sinta frustrado, seja aberto. Mantenha o colo quentinho para quando vier. Porque a gente também já foi adolescente, a gente já foi criança, já tivemos curiosidades. Então não é para ser brusco, não é para chamar atenção e achar que não é para errar porque eu errei na minha vez, não quero que meus filhos errem. Vai ter erros. E não é para fazer repulsa, não é para você não me ama minha filha mais. Essas coisas, esses dramas que trazem só a depressão.
pode trazer depressão e problemas mentais. Então, pais, ajudem nossas crianças, vamos ajudar nossos pequenininhos a crescer saudável, a crescer e saber o seu valor, a crescer sabendo as coisas, o certo e o errado. Pai, fale para ela, vai ter meninos que vão querer só zoar com você. Se for um homem maior ainda de idade, que é mais velho do que você, vai querer aproveitar de você. E a frase que mais os homens usam para quando estão predando crianças é: ai, você é madura para a sua idade. Pai, fale isso. Se alguém falar isso, corra e fala para o papai. Por isso que pai presente é muito importante para as meninas. E mamães, eduquem seus filhos para serem cavalheiros, para serem homens certos de tratar meninas de maneira certa. Porque aí, quando aprenderem a te respeitar como mãe, é a maneira que te trata que ele vai tratar, irmãos. Então, você vai estar ganhando também com respeito, com certeza. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Até o próximo.